Vamos lá, galera. O primeiro passo no plano de Trump para mudar o mundo começou semana passada. Só que o plano começou tudo errado. Trump começou a colocar tarifas e tarifas pesadas no mundo todo. No vídeo anterior que eu gravei semana passada, um vídeo que já tem mais de 300 mil visualizações, eu expliquei exatamente o que está acontecendo. Trump, ele quer o quê? Ele quer industrializar Estados Unidos. Como os Estados Unidos muito rica, com a moeda do dólar muito forte, acontece que Estados Unidos importa muito. Importa tanto que eles pararam de produzir muitas coisas nos Estados Unidos. E esse processo da desindustrialização dos Estados Unidos é muito perigoso para a segurança nacional. Imagina em época de guerra, de repente uma crise mundial, e os países que exportam para os Estados Unidos fecham a torneira e falam, não, a gente não vai exportar para vocês agora. Estados Unidos seria um grande problema. Então, o grande plano que Donald Trump está fazendo, e todas as tarefas, toda a bagunça, ele quer industrializar Estados Unidos novamente. Quer que fábricas vai começar a industrializar. E os planos que está acontecendo foi feito exatamente para apoiar isso. Só que o Trump está colocando esse plano na maneira muito errada. Eu vou explicar para vocês por quê. O conselheiro econômico de Trump, Stephen Miller, ele escreveu um plano que sugeria que os Estados Unidos deveriam usar tarifas para reestruturar o comércio global, e ele recomendou que as tarifas fossem de maneira gradual, aplicadas aos poucos, antecipadas com aviso prévio, amplas, quer dizer, em todos os setores, e de uma maneira simples, que todo mundo vai entender o que está acontecendo. Mas o que foi feito na prática foi exatamente o oposto. As tarifas vieram rápidos, com regras complexas, cheias de exceções e com pouca transparência. E a ideia inicial, que era simplesmente, vocês me taxam, eu taxo você, que até fazia sentido, se um país cobra caro para importar dos Estados Unidos pode revidar cobrando também caro. Só que o Trump fez, e o que ele fez, na verdade, não segue nada dessa lógica. Foram tarifas altas, desequilibradas e aplicadas em forma unilateral. Como as tarifas, na verdade, foram aplicadas na prática? Olha que coisa mais estranha. A Casa Branca, ele tentou vender a ideia que foi um cálculo justo, complexo, que eles citaram, mas, na verdade, descobrimos um jornalista chamado James Charisse, que ele simplesmente revelou que era uma simples recrutetez. Simplesmente, o Trump, ele pegou o déficit comercial que esse país, que qualquer país tinha com os Estados Unidos, ele dividia pela quantidade de exportações daquele país para os Estados Unidos, e ainda, para ser gentil, ele cortava pela metade o número que deu. E simplesmente isso. Então, na verdade, foram muito distorções no mundo todo que eu já vou explicar para vocês o que aconteceu. Por exemplo, só para vocês verem essa conta. Vietnã, coitados, Vietnã exporta muito para os Estados Unidos. Por quê? Por exemplo, tem a fábrica da Nike. Então, a Nike, tudo que é produzido lá, exportado para os Estados Unidos. Então, Vietnã exporta muito mais. Só que não é que Vietnã está cobrando muito dos Estados Unidos. Não está cobrando quase nada, tarifas baixas. Só que ela exporta muito. Então, qualquer país que exporta muito por algum motivo, se lascou. O Trump colocou 46%. Israel, olha, Israel que, entre aspas, amiga dos Estados Unidos, foi tarifada em 17%. Por quê? Porque a gente, de novo, a gente importa muito para os Estados Unidos, exporta pouco. O Ministério da Economia de Israel, ele tentou escapar dessas tarifas, ele zerou totalmente, não tarifa nada dos Estados Unidos, zero, mas não adiantou. Porque o cálculo é exatamente cálculo errado. E Brasil nessa história? Brasil só foi tarifada em 10%. As pessoas, ufa! Então, na verdade, Brasil foi tarifada 10% não porque Trump gosta ou não gosta. É simplesmente pelo cálculo. Como o Brasil exporta e importa dos Estados Unidos da mesma forma, é 3,4 bilhões para cada lado, quase não tem déficit. Então, na verdade, não tinha déficit nenhum, então ele botava 10% igual ele botava no mundo todo inteiro. Então, só por isso que o Brasil, entre aspas, escapou desse ponto. Então, vamos começar a fazer um balanço rápido. Quem vai ganhar, quem vai perder com isso? No curto prazo, os primeiros perdedores é Estados Unidos. Por quê? Porque tudo vai ficar mais caro nos Estados Unidos. Todos os produtos que são importados, se você taxa as importações, quem você acha que paga? As empresas? Os países que exportam? Não. É o consumidor, obviamente. Então, está falando que o iPhone no Brasil pode subir em 43%. Mas não só isso, todos os outros produtos que são importados também vai subir. Mais alguma coisa que os Estados Unidos, que no mesmo tempo que Trump quer industrializar Estados Unidos, ele está deportando muitos imigrantes ilegais. Quer dizer, vai faltar mão de obra, tá? Não vai adiantar muita coisa. Por outro lado, o Brasil, se a gente vai pensar no curto prazo, o Brasil pode ganhar. Por exemplo, se o dólar vai cair, que um dos planos é desvalorizar o dólar mais baixo, petróleo, se o país vai começar em briga entre os países e vai começar a recessão, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, o preço do petróleo também pode cair, que também vai beneficiar o Brasil nesse caso. Então, são várias coisas que podem ajudar nesse ponto.
Só que a pergunta, será que realmente vale a pena para Estados Unidos criar tarifas de exportação? Isso realmente vai ajudar Estados Unidos a se industrializar? A gente pode pegar um exemplo clássico. Na verdade, olha que interessante. Estados Unidos pode ver exemplo do Brasil. Se você pensa, durante muitos anos, o Brasil colocou tarifas de importação como forma de proteger a indústria nacional. Se a ideia é simples, se os produtos importados fossem mais caros, o consumidor daria preferência para as coisas que estão produzidas aqui, teoricamente mais barato. Isso realmente funcionou em vários casos e em muitos outros casos não funciona. Por exemplo, se vocês pensam na indústria automobilística nos anos 50, o Brasil não fabricava praticamente nenhum carro. E aí o governo entrou com incentivos, ele criou tarifas sobre veículos de fora, exigiu que montadores vai produzir aqui. Resultados, empresas como Volkswagen, Ford e GM começaram simplesmente a produzir aqui. Construíram fábrica, começaram a gerar empregos. Isso ajuda realmente a criar a cadeia inteira aqui no Brasil, com fornecedor de peças, mecânicos, transportadores e assim vai. Essa proteção, ela tem um efeito colateral péssimo. Como as empresas brasileiras, nesse caso, eles ficam muito protegidos e durante muito tempo, eles não sentem pressão para inovar, porque não tem concorrência. Então, o que acontece? Se você olha para automobilísticas, até os anos 90, os carros brasileiros eram péssimos, tecnologia atrasada, pouco conforto, segurança mínima. E como os importados eram muito caros ou proibidos, os montadores simplesmente vendiam qualquer porcaria, porque é isso que tem. Só quando o mercado dos carros abriu nos anos 90 e os importados começaram a entrar com muito mais qualidade, muito mais tecnologia, que as montadoras locais começaram a correr atrás do prejuízo, simplesmente isso. Ou seja, as tarifas, nesse caso, ajudaram a indústria a nascer e começar a crescer, mas quando ela é usada durante muito tempo, ela vira uma muleta e aí essa proteção é boa. No começo é bom, mas depois precisa realmente competir de verdade para evoluir. Em muitos outros casos, acontece o quê? O país, por exemplo, cobra mais caro, tarifa importação, mas como não desenvolve, não incentiva, não investe nada na indústria local, acontece o quê? Que não tem produtos locais e só o que tem é muito caro. Pensa, por exemplo, o iPhone aqui é extremamente caro, mas o Brasil produz algum celular, algum iPhone ou alguma coisa desse tipo? Não. Então, simplesmente o consumidor paga muito caro. Agora vamos falar do grande perdedor em toda essa história que está acontecendo, que é a grande complicação para o mundo todo. Quem vai estar mais taxado de todos são todos os países asiáticos, muito deles, e especialmente a China. A China, Trump agora taxou ela em 34%, como os 20% que já é taxada, quer dizer 54%. Isso quer dizer, a China até pode segurar o tranco, vamos falar para tarifas de 10, 20, sabe, dar incentivos, tudo isso para exportadores, mas quando a tarifa sobe tanto, como no caso dessas tarifas agora, 54%, isso fica praticamente insustentável até para a China. Em que paga essa conta no começo? De novo, no começo, o consumidor americano, obviamente, para ele vai ficar tudo mais caro. Agora, iPhone, notebook, tudo que ele vai comprar, roupas, eletrônica, brinquedos que vier da China, barato, agora vai ficar mais caro. Então, o consumidor americano vai pagar mais caro. Só que tem um detalhe importante, a tarifa prejudica não somente o consumidor, ela prejudica o exportador, as empresas e os países. Estados Unidos é um dos maiores compradores de produtos chineses, na verdade é o maior. E com tarifas mais altas, os produtos chineses vão ficar muito mais caros para o consumidor americano. Resultados, simplesmente que as empresas chinesas vão vender menos porque está mais caro. O que acontece? Perda de competitividade. Mesmo com a China sendo eficiente e barata na produção dela, muito mais barato do que outros lugares, tarifa de 25% ou 50% anula essa vantagem de preço. O produto chinês vai perder espaço para concorrentes que vai vir de Vietnã, México e até fabricação no próprio Estados Unidos. Empresas vai sair. A segunda coisa, empresas vai sair da China. Muitos multinacionais que fabricavam na China vai migrar para outros lugares do mundo, tipo na Índia, Tailândia, Malásia, para fugir dessas tarifas. Isso vai enfraquecer a economia chinesa, especialmente setores voltando à exportação. Só para vocês verem, um relator do Instituto de Economia, Comércio e Indústria de Japão, ele fez um estudo que analisou que o impacto das tarifas de exportação chinês concluiu que cada 10 pontos de aumento percentual nas tarifas reduz as exportações em 14%. Setores como televisores, computadores e aços vai ser muito afetados nesse caso. Outros estudos que tem de Peterson Instituto for International Economic e do Banco Mundial apontam que guerra comercial pode reduzir o PIB da China entre 0,5% a 1,5%, dependendo da intensidade e das tarifas. Um exemplo que aconteceu em 2019.
durante a guerra comercial que estava com a China, a PIB da China cresceu apenas 6%. Parece muito, mas foi ao menor nível em 30 anos. Aí, o que vai acontecer? A pressão interna na economia chinesa, menos exportação, quer dizer, menos produção, menos emprego, menos crescimento. Isso vai levar o quê? Pressão interna na economia chinesa. Eles quer dizer que eles vão exportar menos, quer dizer, vai produzir menos, menos emprego, menos crescimento na China. Só para vocês verem. Agora, a tarifa de exportação, ela vai entrar em vigor no dia 9 de abril. Já. Então, todo mundo correndo atrás, desesperado, para tirar todos os contêineres de lá antes desse prazo. Porque se o produto for embarcado antes dessa tarifa entrar em vigor, ele ainda vai entrar nos Estados Unidos com imposto antigo, ou às vezes sem imposto. Mas se sair depois, já pega a nova tarifa. Aí fica muito mais caro. O resultado é o verdadeiro caos nos portos da China. Navios lotados, falta de espaço, preço de frete explodindo e, obviamente, atrasos logísticos. Todo mundo quer mandar tudo antes do prazo. Mas aí a China vai se lascar? Pode ser. Aí vai começar uma guerra que você sabe que em guerra todo mundo perde. Mas adivinha quem pode se ferrar junto com isso? Pois é, Brasil. Por quê? Porque queda na PIB da China quer dizer o quê? Menor demanda para commodities do mundo todo, especialmente vindo do Brasil. Queda no preço de soja, minério, petróleo, redução nas exportações do Brasil, impacto na agro, na mineração, no petróleo, alta de dólares pode gerar inflação no Brasil e, obviamente, o PIB do Brasil vai ser afetado. Então, bem, e o plano do Donald Trump? Isso vai ser coisas boas? Ele quer industrializar, quer taxar todo mundo, quer valer mais a pena produzir nos Estados Unidos? Isso vai afetar o quê? Temos vários cenários. No curto prazo, como o Trump, para mim, é um elefante em uma loja de cerâmica, entendeu? Então, ele vai fazer tudo do jeito que ele quer. Vai acontecer o quê? Muitas coisas quebrando, nós vamos ver muito volatilidade no mercado. Você vai ver um dia a bolsa subindo, outro dia ela está desabando. A bolsa de Vietnã desabou em um dia, depois ela fez um acordo com Trump, subiu. Nós vamos sofrer muito volatilidade agora nos próximos meses. Por que isso? Porque talvez o plano de Donald Trump é muito claro para ele, ou para os Estados Unidos, pelo menos o que eles querem. Eles querem industrializar os Estados Unidos. Eles querem taxar o mundo, que vai valer mais a pena produzir nos Estados Unidos, e eles querem também, consequentemente disso, também desvalorizar um pouco o dólar. Isso é uma coisa mais complicada, mas a ideia é isso. Só que a forma que Donald Trump está fazendo isso é muito complicado. Ele vai criar muitos atos abaixo dos mercados. Por quê? Porque você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Só para vocês verem, por exemplo, Vietnã, que eu falei para vocês, que se lascou muito, eram taxados em 46%. No dia seguinte, já correram atrás, conversaram com o Trump e conseguiu cancelar. Então, a Nike desabou 15% no dia seguinte disparou. Então, nós vamos sofrer muito volatilidade disso. Então, quais os cenários que nós podemos ter no mundo agora? Nós podemos ter vários cenários. A primeira coisa, cenário muito péssimo, é recessão mundial. Simplesmente porque se o mundo começar em guerra, ninguém quer vender para ninguém, tarifas, isso quer dizer o quê? Tudo vai subir, juros vai disparar, ou ficam altos por muito tempo. Isso pode até simplesmente começar a criar blocos geopolíticos. Esse começa a fazer nós contra Estados Unidos contra o mundo, bagunça geral, simplesmente isso. E até, obviamente, recessão. Cenário que pode ser mais tranquilo é que a gente vai ter uma recessão agora, ok? Mas recuperação rápido ano que vem, já 2026, as coisas voltam ao normal. Juros vai cair, simplesmente a economia volta ao normal em 2026, 2027. Cenário otimista pode ser simplesmente que a gente vai ter uma crise rápida, de novo altos e baixos muito forte, queda nas bolsas, mas em seguida já recuperação, até o final do ano já tudo acalma e o mundo volta ao rumo dele. Pode ser, simplesmente isso também pode acontecer. Bem, eu tô ficando doido. O que eu faço com o meu dinheiro? Eu fico subindo, descendo, tirar o dinheiro, colocar embaixo do colchão. Eu sempre falo para você, gente, minha vida é muito simples na parte de investimento e de sua deveria ser também. Não tem como prever. Eu não sei se o dólar vai subir, vai cair, se o Donald Trump vai fazer, se ele vai fazer acordo ou não, se ele vai brigar com a China, vai começar a retaliação, que aliás começou, que aí fez a bolsa desabar de novo. A gente não sabe do dia de amanhã. O que eu sei que carteira balanceada e diversificada vai me proteger de todos os sinais. Simples. Minha carteira não muda, ela não muda nenhum ano, é a mesma coisa. Eu não tento adivinhar se a bolsa do Brasil vai começar a subir ou se a bolsa americana vai começar a desabar, porque ninguém realmente sabe. O que eu faço é simplesmente dividir meus investimentos para 3 partes. Uma parte, renda fixa Brasil. Simplesmente aproveitando, renda fixa, alta no Brasil, 1/3 do dinheiro. 1/3, renda variável Brasil. A bolsa está muito barata, está muito cara, não importa. 1/3, renda variável Brasil. E 1/3, renda variável dolarizado. Se o mundo explode, pega fogo, o dólar vai explodir, a bolsa vai subir. Ativos que estão dolarizados. Quando eu estou nos 3 cenários,
eu sei que eu estou investindo e eu estou protegendo, independente do que vai acontecer. Eu não sei como posicionar no momento certo, eu sei como estar posicionado sempre. E esse é o cenário que eu sempre falo. Quando você tem essa carteira diversificada, na maneira certa, você não fica desesperado cada vez que tem uma mudança. Por quê? Porque algum motivo seu vai cair, outro vai subir. No mesmo tempo você está tranquilo. E só para terminar essa parte, o Donald Trump chamou esse dia do Dia da Libertação dos Estados Unidos. Quer dizer libertação, quer dizer que agora vai começar a industrializar. Estados Unidos vai estar liberta de depender do mundo. Pois é, o Times, um dos jornais mais importantes nos Estados Unidos, chamou em vez do Dia da Libertação, chamou isso como Dia da Inflação dos Estados Unidos. Quem está certo, daqui a pouco a gente vai saber. Se não entendeu muito bem o que está acontecendo no mundo, todo esse plano, veja esse vídeo que eu deixei para vocês aqui, para vocês verem exatamente o que está acontecendo com esse plano de Mar-a-Lago, que Donald Trump está querendo fazer no mundo todo. E se gostou, obviamente, curte, compartilha com outras pessoas. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreve.